Graça e paz aos irmãos, às irmãs, aqueles que nos visitam sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Só para reforçar o aviso, na sexta-feira, gostaria que os irmãos participassem conosco, que os irmãos que estão aqui pudessem vir, que nós vamos cancelar então o culto da quarta, como já foi anunciado, para na sexta-feira nos reunirmos e celebrarmos os 10 anos da nossa comunidade, de organização da nossa comunidade. E aproveitando estes 10 anos de organização, eu tenho feito já em dois domingos passados aí, uma série de reflexões, e hoje eu continuo e pretendo terminar no próximo domingo, se assim Deus permitir. E nós estamos juntos celebrando este mês de junho, estes 10 anos. E nós não podemos esquecer, de modo algum, que a relevância de uma igreja, ela está justamente, tanto a sua relevância quanto a sua influência, ela está relacionada, ela está ligada na visão que a igreja, melhor, na interpretação primeiro que ela tem da Bíblia. Porque a interpretação que a igreja, que a comunidade tiver da Bíblia, essa interpretação determinará a visão que ela terá. E é importante nós, neste mês, refletirmos também não só na influência, na importância das Sagradas Escrituras na nossa comunidade, mas também buscar a partir das Escrituras uma restauração da nossa visão. Por que é importante? Porque a visão que nós temos de Deus, a visão que nós temos da Bíblia e a visão que nós tivermos de nós mesmos determinará a nossa missão, determinará todas as nossas ações na cidade e onde quer que nós estivermos plantados. Então, para você que ama as Escrituras, para você que ama a Bíblia, é importante que você tenha uma visão bem definida, bem alinhada com a Bíblia, de você mesmo, de Deus e da sua missão aqui nessa terra. Lembrando que a igreja, que comunidade, que o templo de Deus é você, sou eu, é cada pessoa. Deus mora no coração de cada ser humano. Deus não mora aqui dentro dessa casa. Deus mora dentro de gente como a mim e como você. Então, irmãos, para a gente ter uma visão bem definida de Deus, eu costumo pensar que nós não podemos, então, ver Deus como muitas vezes nós enxergamos Deus. Nós enxergamos um Deus distorcido. Às vezes nós enxergamos Deus como alguém ultrapassado. Eu não sei se você já conversou com algumas pessoas que eles olham para a Bíblia, como um livro totalmente ultrapassado, um livro que foi escrito por homens, que não tem valor nenhum, mas a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus, ela é tão verdadeira e tão viva, que no Apocalipse o João chega a dizer assim: ai daquele que tirar ou acrescentar um tio que seja nela, ai daquele. Então, a Bíblia é um livro vivo. Todas as vezes que você lê um texto das Sagradas Escrituras, você pode perceber que a sua interpretação, que naquele momento, dependendo da circunstância, do momento que você está vivendo, aquele texto, ele dá uma interpretação diferente para você, aquele texto fala com você de um jeito diferenciado. Então, nós não podemos pensar que Deus é alguém ultrapassado. Nós também não podemos pensar que Deus é um velho, que a gente tem uma mente assim de que Deus é um velho sentado num trono com um cajadão e a barbona branca esperando você cometer um pecado para ele descer-lhe o cajado. Agora eu mato. Não, Deus não é isso.
E às vezes a gente tem uma interpretação de velho terrível, e a gente aplica até para Deus isso, né? A gente acha que Deus é um velho que está sofrendo de artrite, de artrose, né? De Alzheimer. Mas Deus não é esse velho, não. Deus não é esse velho que o profeta Isaías, que os irmãos estão estudando aqui no domingo pela manhã, chega a dizer em seu livro que a mão de Deus não está encolhida e nem o seu ouvido agravado ou surdo. Não fique pensando que Deus não enxerga bem, que Ele está tomado de glaucoma como eu, que Ele tem uma miopia. Não, senhores, Deus vê tudo. A mão de Deus, ela tem o poder de fazer tudo como foi feito através da palavra dele. A mão dele não está encolhida para qualquer coisa. Então a gente tem que ter uma interpretação de Deus muito clara. Ah, mas Deus parece que se esqueceu das promessas que Ele fez. Quem te disse isso? Você acha que Deus sofre de Alzheimer? De jeito nenhum. Ah, mas os discípulos, eles esperavam a volta de Jesus. E eles esperavam naqueles dias. Paulo chega a escrever aos Tessalonicenses de um modo que parecendo que Jesus estava faltando alguns quilômetros apenas para chegar até o encontro da sua igreja. E Jesus não voltou ainda. Nós já estamos aqui em 2014. E ele ainda não voltou. Então será que esse Deus é verdadeiro mesmo? Olha, claro que é verdadeiro. A carta de Pedro escrevendo para uma comunidade que vivia na Ásia Menor, ele chega ao ponto de dizer na sua carta que a promessa de sua volta retarda, porque Deus é longânimo, não querendo que os seus se percam. E aí o Pedro diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, se você estava pensando que Deus se esqueceu, Deus não se esquece de nada, de nada. Inclusive, Eclesiastes diz que nós seremos julgados, e as nossas obras reveladas e ocultas diante do trono de Deus serão expostas. Pense, você passando num telão, mas lá vai ser um telão muito mais brilhoso, muito mais dinâmico, muito mais vergonhoso, porque ele vai expor os mínimos detalhes. Às vezes as pessoas ficam diante de uma câmera Full HD, aí a pessoa diz, já se maquia para tapar os furos, mas lá vai ser revelado o oculto. Lá vai ser colocado o nosso coraçãozinho estampado. Sabe aqueles momentos que você está, só você e a sua mente diabólica, viajando, a sua mente pecaminosa, a sua e a minha. Quando eu estou falando da sua e a minha é pior ainda. Então, nós, quando estamos assim, nós temos que pensar que um dia todas essas coisas serão expostas diante do Cordeiro. E graças ao sacrifício de Cristo. Então, você ainda que não se rendeu a Cristo, corra para Ele, porque Cristo é o apagão, viu? Se tem uma coisa que Cristo faz é apagar os pecados. Então, corra para o apagão de Deus, que é Cristo. E a partir disso, a gente tem que mudar então essa visão que a gente tem de Deus. Porque Deus também, além desse Deus não ser alguém ultrapassado e alguém velho, Ele também não pode ser visto como o gênio da lâmpada. Tem muita gente que acha que Deus é o gênio da lâmpada. Por que o gênio da lâmpada? Ele controla Deus. Ele diz e Deus faz. Ele controla Deus nas suas orações. Ele, na verdade, tem Deus como aquele realizador de seus desejos. Deus só é Deus na minha vida se Ele fizer isso, então Ele é Deus. Deixa de bobagem. Quem falou para você que Ele precisa fazer algo para Ele ser Deus na sua vida? Ele era Deus antes de você nascer, Ele é Deus com você vivo, e Ele continuará sendo Deus com você morto. Deus é Deus e ponto.
Se tem uma coisa que a gente pode colocar ponto final, é em Deus. Deus é, ponto. Naum, o profeta, um dos profetas menores, chegou a dizer que o Senhor, o oposto do gênio da lâmpada, tá? Ele chegou a dizer que o Senhor é vingador e cheio de ira, e não tem o culpado por inocente. Essa é a visão que nós precisamos ter de Deus. Isso precisa provocar temor no meu coração. Isso precisa me fazer dobrar os joelhos diante desse Deus e pensar que existe alguém controlando essa bagaça aqui que a gente vive, controlando esse negócio nos mínimos detalhes. E esse alguém é supremo, é extremamente poderoso, é extremamente amoroso, mas é extremamente justo, fiel, vingador. Se você tem vingança contra pessoas, se você quer se vingar de alguém, eu vou lhe dar um conselho: tire essa vingança do seu coração e coloca nas mãos de Deus, porque se tem alguém que sabe fazer vingança, que sabe fazer justiça, é Deus. Tira isso do seu coração, porque isso vai te matar. Você não consegue viver como vingador. Por quê? Porque você um dia vai ser vingado também. Se não for Cristo nos defender, irmãos. Então, coloque isso diante do Senhor. E pensando nesse mês, valorizando as Escrituras é capaz então de restaurar a nossa visão. E eu quero ler o texto com vocês de Efésios. Eu vou gastar aqui 2 domingos, nestes 2 versículos, e eu quero que você, na sua casa, tá, leia estes 2 versículos durante essa semana e leia o capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, porque senão você não vai conseguir entender nada do que eu vou falar. E você não vai conseguir entender nada do que o Paulo está querendo dizer aqui nesses 2 versículos, se você não conhecer Atos 19. A projeção aí está na versão NVI, tá? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Pai, nós te agradecemos e rogamos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor ministre, que o Senhor nos revele, que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos console, que o Senhor nos encha de esperança e de motivação para vivermos o Evangelho do Senhor, para sermos amantes e discípulos da cruz. É esta a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tem alguns detalhes importantes aqui que nós precisamos nos atentar. Eu coloquei aqui, na verdade, 3 perguntinhas para a gente compreender. Eu vou sincronizar então esse texto com Atos 19. Atos 19, só uma passagem rápida para você saber o que é que o Paulo está falando aqui nos versos 20 e versos 21. Atos 19 é Paulo chegando em Éfeso para começar a igreja de Éfeso, tá bom? Então aí você já sabe que Atos 19 é a chegada de Paulo em Éfeso, para implantar a igreja de Éfeso. E o texto que nós lemos é a oração do apóstolo Paulo para os discípulos daquela igreja. Então a igreja já tinha sido plantada e organizada. E Paulo, no capítulo 3, está fazendo esta oração pelos discípulos, pelos irmãos daquela igreja. Isso é importante. Paulo era um pastor que orava pela comunidade, que orava pelos irmãos, e aqui a gente já percebe uma oração linda, mostrando algo fantástico. E para vocês terem noção,
a cidade de Éfeso, em meados do primeiro século, aos nossos olhos, aos olhos humanos, irmãos, era impossível alguém implantar uma igreja ali. Era impossível. Impossível por 3 motivos. E esses 3 motivos eu coloco aqui a partir destas 3 perguntas. Porque lá tinha uma deusa chamada Artemis. Quem era essa deusa Artemis? Artemis é a mesma deusa Diana, a deusa dos Efésios. E essa deusa era uma deusa que representava a fertilidade. Ela possuía vários seios, por representar, então, a produtividade. Para vocês terem noção, o templo dessa deusa Diana, ou a deusa Artemis, era considerado uma das 7 maravilhas do mundo, na época. Pense, um templo gigante, onde o maior número de fiéis daquela cidade e da Ásia adoravam e serviam Artemis. Uma vez, pelo menos no ano, as pessoas que moravam próximas, elas iam a Éfeso para prestar culto a Artemis, para prestar culto à deusa Diana. E o templo era grande onde essas pessoas se reuniam, de uma importância tamanha que era um ponto turístico. Por ser grande, era um ponto turístico. A segunda pergunta: como era Éfeso? Éfeso, no momento, era o maior centro político do Império Romano. Ali as pessoas conseguiram fundir a economia, eles misturaram economia, religião e política. Tudo andava junto, não havia separação. O comércio, quando você lê Atos 19, você percebe isso. Os artífices, aqueles que produziam as imagens de Artemis e da deusa de Éfeso, eles ficaram irados com Paulo, porque o Paulo chegou falando de Jesus e acabou com a produção e o lucro daqueles irmãos. Então, era impossível o evangelho ser implantado em Éfeso. Imagine, para ser bem contextual, para você entender o que eu estou te falando. Imagine você saindo daqui, indo a Aparecida do Norte, tá? E aí você vai começar uma igreja do lado daquela catedral que eles têm lá. É algo fácil? É algo fácil para você? Essa é a dimensão que eu estou propondo a você, que o Paulo estava enfrentando. Esta era a realidade do apóstolo Paulo. A gente lê essa oração bonita e a gente não sabe o que é que a pessoa estava enfrentando, mas ele estava enfrentando isso. Não seria fácil. E a terceira pergunta, para a gente entender o texto: como viam o cristianismo? Então preste atenção. Éfeso, o maior centro político. Éfeso, o lugar onde o templo da deusa era gigante. Éfeso, o maior número de seguidores da deusa Artemis ou da deusa Diana. E o cristianismo era visto por aqueles irmãos, ou pelos moradores de Éfeso, como algo que estava vindo da província, como algo que estava vindo das periferias, da província romana. O cristianismo estava vindo de um lugar insignificante. Ele estava vindo da Galiléia e da Judéia. Era tão insignificante para aquele povo de Éfeso. Era só a gente pensar naquilo que os próprios judeus disseram quando descobriram que Jesus era de Nazaré. O que disseram para acho que foi o Natanael que disse para o Filipe, né? Porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Isso no meio dos próprios judeus, imagine lá. É a mesma coisa que alguém dissesse assim: olha, está saindo daqui do Saltinho do Oeste, ou do Patrimônio do Cedro, alguém
com uma doutrina, é um conjunto de fé, para chegar em São Paulo, num grande centro, na grande São Paulo, e falar desse evangelho. E para piorar um pouco ainda, tá? Qual era essa profissão desses discípulos? Qual era a importância e a influência que esses discípulos tinham na sociedade? Eles eram pescadores. O que esses caras têm de bom para falar para nós? Eles sabem pescar. E quando está ruim de peixe, só sabem dar banho em minhoca e mais nada. Era o que eles sabiam fazer. Aí vai o Paulo, fazedor de tendas. Aí o Paulo, um cara cheio de cultura, vai para aquele lugar. E é aí que a gente vê a importância, e aí a gente já começa a entender o porquê da oração de Paulo. Por que o Paulo começa essa oração dizendo que Deus é infinitamente mais poderoso, infinitamente mais poderoso para fazer aquilo que pensamos ou pedimos. O Paulo descobriu que tudo acontece por causa do Deus grande, não por causa dos nossos argumentos, não por causa do que nós representamos na sociedade. Nós não somos nada e não representamos nada se nós não formos representantes do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui surge, eu acho que a primeira pergunta capaz de restaurar a nossa visão, são duas perguntas, eu vou falar de uma hoje e a outra fica para o domingo que vem. Então a primeira pergunta capaz de restaurar a nossa visão, irmãos, nós precisamos responder qual é o tamanho do meu Deus, qual é o tamanho do seu Deus, qual é o tamanho do nosso Deus. O Paulo, quando ele faz essa oração, ele mostra a capacidade do seu Deus. Ele diz que o seu Deus é infinitamente capaz, ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Isso é importante. Por que isso é importante? Porque o meu Deus e o seu Deus pode ser medido através do quê? Através da nossa agenda de oração. O Paulo está mostrando que o tamanho do Deus dele era medido a partir da sua oração. Se o meu Deus, se o seu Deus é um Deus que só sabe resolver problemas pessoais, eu estou com uma dor de dente, eu vou orar para Deus curar minha dor de dente. E você ora e Deus tira a dor de dente, por um momento, até dá tempo para você ir ao dentista. E tem tipo de oração que você nem precisa fazer, né? É só você ir lá. Já está respondida, a oração já está respondida. Agora, se você está lá no meio de uma selva, não tem como chegar, aí Deus faz aquilo que não está no nosso alcance. Então, se esse Deus é capaz apenas de curar a minha dor de dente, como eu queria uma casa nova. Se esse Deus é capaz só de te dar uma casa, um carro, se esse Deus é capaz só de te dar uma promoção no seu trabalho, antes eu fazia tal tarefa, mas agora eu fui promovido porque eu orei e Deus fez isso por mim. Espera, será que Deus é só isso? Eu estou orando para eu passar na prova, porque eu preciso passar no vestibular. Deus é desse tamanho? É um Deus que resolve o nosso problema? Se esse Deus é do tamanho dos nossos problemas, sabe qual é o tamanho desse Deus? É do tamanho do nosso umbigo. Porque ele só existe para satisfazer os desejos carnais do nosso ventre. Você está vendo a oração que o Paulo está fazendo? Mas então eu não vou mais orar para essas coisas? Quem te disse isso? Você pode e deve continuar orando pelas coisas pequenas.
Mas a nossa visão de Deus tem que ser ampliada. O nosso Deus é muito maior e muito mais poderoso para fazer aquilo que a gente está pensando ou está pedindo. Se nós mudarmos essa visão, nós conseguiremos alcançar e transformar muitas pessoas e fazer muitas coisas além daquilo que somos capazes. Por quê? Porque nós vamos fazer a partir do que Deus é em nós. E do que Deus pode fazer através de nós. Irmãos, aqui, nessa parte B, nessa parte A do verso 20, existem, na verdade, duas situações que demonstram a grandeza do Deus de Paulo. E é aí que eu falo a você, para nós, a partir destas duas situações que demonstram essa grandeza do Deus de Paulo, tentarmos mudar, restaurar a nossa visão para que o Deus de Paulo também seja o nosso Deus. Você já pensou se o Deus de Paulo fosse o meu Deus, fosse o seu Deus? Você acha que o Umuarama estaria do jeito que está ainda? De jeito maneira. Você acha que as cidades vizinhas, elas estariam como elas estão? De jeito maneira. Sabe por que as coisas não mudam à nossa volta, não mudam na nossa casa, não mudam na nossa família, não mudam na nossa comunidade? Sabe por que as coisas não mudam? Porque o nosso Deus está pequeno, o nosso Deus só cabe dentro da nossa barriga, só cabe dentro da nossa cabecinha pequena. O nosso Deus só cabe dentro aqui da igreja no domingo à noite. É por isso que as coisas não mudam. É por isso. Então, a primeira coisa que a gente percebe, que demonstra essa grandeza do Deus de Paulo, é o propósito de Paulo chegar em Éfeso. Paulo foi para Éfeso com um propósito. Como você está aqui em Umuarama, como você está lá no seu trabalho, como você está lá na sua escola, como você está lá na sua empresa, como você está lá onde você está com um propósito. Você acha que você está ali só para chegar ao final do mês ou no começo do mês e receber o seu pagode e sair dando alegria, dando glória a Deus? Receber o seu dinheiro e sair? Não. Deus te colocou lá, Deus te colocou aqui, nessa cidade, com um propósito. E Paulo tinha um propósito. Paulo, ele não foi para Éfeso como as pessoas iam a Éfeso para adorar Artemis, para irem ver as peças de teatro, porque lá era um único lugar daquela região que tinha as grandes peças de teatro. Paulo não foi para lá justamente com esse desejo. Quando você vai para Atos, capítulo 19, o verso 1, a parte B e o verso 8 e 9, o Lucas, relatando essa viagem missionária de Paulo, vai dizer que Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Então, qual era o propósito de Paulo em Éfeso? Certamente não era tirar férias. Certamente não era curtir. O John Stott, ele chega a dizer que Éfeso era tão importante, que além das pessoas irem cultuar, elas iam para ver o templo, para assistir os teatros e para conhecer o comércio, como que as coisas funcionavam. Era como se você quisesse fazer uma leitura da modernidade, você corre para os Estados Unidos, você vai para a Europa. Então as pessoas faziam isso. E o Paulo foi para lá, não para ele aprender como é que comprava, não para ele aprender como é que vendia, não para ele assistir um teatro. Paulo, ele foi para lá, por incrível que pareça, com um único propósito. Qual era o propósito? É o verso 8. Falar de Jesus. Dizer sobre Jesus Cristo.
E tem coisa melhor do que essa? Você aproveitar as oportunidades, você aproveitar o seu tempo no trabalho, você aproveitar e dizer de modo prático, dizer com a vida. Não é empurrar de goela abaixo, mas é compartilhar. Paulo não tinha outra coisa no coração. Paulo entendeu que ele nasceu, que ele foi achado por Jesus Cristo para difundir o Evangelho. Sabe qual é o problema nosso? É que nós não temos essa visão de Deus. Nós, às vezes, pensamos que Deus, através de Jesus Cristo, nos alcançou para a gente ficar no domingo à noite assistindo o culto. Não, meu filho, Deus derramou o sangue do Filho dele na cruz para salvar a sua vida, para que através da minha vida e da sua vida, outras vidas sejam alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. E que testemunho você tem dado? Que tipo de evangelho você tem anunciado com a sua vida e com as suas palavras? Ah, pastor, mas eu saio de férias e eu estou indo para curtir, eu não quero me envolver com isso. Até os momentos de férias, você pode aproveitar para falar de Jesus. Ah, mas eu tiro as férias num lugar onde eu não conheço ninguém. E quem te disse que o Paulo conhecia pessoas lá em Éfeso? Ele chega, fica ali 3 meses... Mas ele não conhecia ninguém. Até tem uma historinha fantástica. Às vezes a gente que se engana pensando que nós não conhecemos ninguém e as pessoas nos conhecem. Dizem que lá em São Paulo tinha um pastor. Tinha um pastor que ele foi sair de férias, ele era muito legalista na igreja dele. Nada podia. E ele saiu de férias e foi lá para uma cidadezinha do Nordeste. Essa foi a Patrícia que me contou, muito tempo atrás. Disse que foi lá para uma cidadezinha do Nordeste. E lá ele, depois de alguns anos que não tirava férias, ele quis sair daquele legalismo doido dele. Chegou lá numa cidadezinha do Nordeste, com uma praia, ele começou a comer um camarão. Aí passou um cara vendendo uma latinha de cerveja, mas a bicha estava gelada, trincando. Saía aquela fumacinha. E ele disse que deu uma sede nele, quando ele viu aquilo. E ele falou, bom, aqui ninguém me conhece mesmo. Me dá uma lata dessa. Ele foi no quiosque do cara lá, pegou a lata, abriu, tomou. Aí no final ali daquela lata ele pediu mais uma, comeu mais um camarãozinho, aí ele falou, agora traz a conta. Aí o cara olhou para ele e disse, não, aqui pastor não paga. Aqui pastor não paga. Ele disse, o quê? Como é que você... Não, eu tenho um cunhado que ele é diácono lá na sua igreja, no final do ano eu estava lá na virada do ano e eu te conheci lá. E era o diácono mais linha dura da igreja. Você que pensa, as pessoas te conhecem. Elas te conhecem, tem alguém que te conhece. Então toma cuidado. Aproveite os momentos. Aproveite os momentos e fale de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo é a única saída para o ser humano. Jesus Cristo é a única salvação. E Deus quer usar você. Ele podia usar qualquer anjo, podia usar uma coisa muito mais bela, muito mais linda, muito mais perfeita do que eu e você, mas Ele resolveu usar a mim e a você. Abre a tua boca e comece a falar de Jesus para as pessoas. É essa visão que a gente precisa ter de Deus, porque daí a nossa oração vai ser mudada. A segunda situação aqui, que vai demonstrar a grandeza do Deus de Paulo, é a visão estratégica de Paulo. Paulo ele foi para Éfeso com um propósito, mas ele tinha uma visão estratégica. Paulo ele chega num grande centro, está pensando, tem aquela ideia, né, que as pessoas acham que crente tem que ser bobinho. Quem te falou isso, rapaz? Nós temos que ser os mais sábios da terra.
Por quê? Porque o Espírito Santo mora em nós. É Deus que mora dentro de você. E quanto mais intimidade com Deus, mais sabedoria Deus vai nos dando. É Deus quem nos capacita. Irmão, se eu ficar conversando com você meia hora, você vai perceber o quanto eu sou gago. Gago, de ficar e não sair nada. Às vezes dá vontade até de dar um tapa nas costas para ver se desembucha. Mas quando eu subo aqui, olha só o que Deus faz. Deus quer usar você também para ser boca dele. Mas para isso você precisa ler Bíblia. Mas para isso você precisa ter comunhão com Ele. Você precisa conhecê-lo. E conhece através do quê? Através das Escrituras. Aí Paulo, com essa visão estratégica, ele vai nos ensinar uma coisa muito interessante. O verso 9 vai dizer assim: mas alguns, de Atos 19, tá? Atos 19, verso 9. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer. Está falando dos judeus que estavam na sinagoga. E começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se dele, tomando consigo os discípulos. Então olha só que coisa mais linda. Ó, acho que Jesus está voltando lá para trás, lá, hein, gente? Vê lá na salinha lá. Então você percebe aqui o Paulo, além dessa visão estratégica, ele tendo algo fantástico, que é justamente esse discernimento de saber, ó, chegou a hora, eu tenho que sair da sinagoga. Irmão, já chegou a hora, você precisa sair do casulo. Às vezes nós entramos no casulo da salvação e achamos, aqui eu estou salvo, se eu sair eu estou perdido. O sentido de igreja é chamados para fora. Deus nos chamou não para ficar aqui, mas para irmos lá. E você, está fazendo o quê? Você está só esperando Jesus voltar? Você acha que não é muito egoísmo da nossa parte? Então o Paulo teve esse discernimento. E a outra coisa que o Paulo teve é esse desprendimento. Verso 10: passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Irmãos, se não me falha a memória, também foi o Stott. Ele mencionou que o Paulo, na verdade, ele alugou a escola de Tirano. Paulo investiu no reino de Deus. Paulo era fazedor de tenda, o cara fazia tenda e vendia tenda. O dinheiro que ele ganhava da tenda era para sobrevivência. E os teólogos afirmam que ele alugou esse colégio por 2 anos, conforme o texto está falando aí, não é isso? E ele alugou em um período estratégico. Sabe qual o período? Os teólogos dizem que era de 11 da manhã às 3 horas da tarde, todos os dias, de 11 da manhã às 3 horas da tarde. Por quê? Porque o sol de Éfeso era um sol escaldante. A cidade fechava nesse horário, 11 horas, que as pessoas iam para o seu almoço, e às 3 horas para o café da tarde. E elas procuravam um ambiente que elas pudessem fazer as suas refeições e descansar um pouco, por causa do sol escaldante, até dar o horário do seu trabalho. Olha o que é que o Paulo faz. O Paulo descobre no centro de Éfeso a escola de Tirano e diz, é ali. É ali. E ele aluga essa escola. E ele começa a ensinar o Evangelho. Ele sai da sinagoga e vai para aquela escola e começa a ensinar o Evangelho. Por 2 anos.
Dizem os teólogos que durante esses 2 anos o Evangelho foi sendo disseminado naquela região da Ásia, e várias igrejas foram sendo plantadas na região da Ásia, porque um homem se desprendeu de seus recursos financeiros de tenda para investir na propagação do Evangelho do Reino de Deus. Quantas vidas foram salvas, quantas vidas foram alcançadas, porque um homem se dispôs, teve uma visão estratégica, se desprendeu e ofereceu o melhor que ele tinha. Isso não é lindo? Isso é fantástico. Isso é fantástico. Eu me lembro daquele vídeo que nós vimos aqui sobre aquele pastor chinês. Ele disse que tem 3 tipos de cristão: um que conhece a Bíblia, um que lê a Bíblia, mas não cumpre, um que conhece, mas também não faz, e um outro, que é o que ama a Bíblia e que vive a Bíblia, que pratica aquilo. Ele disse: esse transforma o mundo. E aí, chorando, ele diz: mas esse é raro de se encontrar. Em alguns momentos da história, quando você lê o Antigo Testamento, Deus estava procurando pessoas. Será que eu acho alguém na brecha em Israel? Aí tinha um homem na brecha. Os muros agora estão lá todos destruídos. Você acha que Deus só falou com Neemias? Não, Neemias que se dispôs. Todos os judeus sabiam. Deus está falando com você, está falando comigo. Agora resta-nos saber se há disposição em nosso coração para fazermos tal coisa. O que é que você tem investido no reino de Deus? Que tempo você tem gasto para viver Jesus, para falar de Jesus, para apresentar Jesus? Mas eu não tenho tempo, a minha vida, você não sabe, é uma correria. O Stott é fantástico. Quando você lê os livros dele, ele dizendo que nós temos que ter na mente uma coisa: todos nós vamos comparecer diante de Deus. E ele pegando Paulo, ele diz assim: Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele vai dizer que todas as nossas obras serão provadas no fogo. Então, aquelas que forem palha serão queimadas, as que forem feno serão queimadas, as que forem prata e ouro, essas resistirão ao fogo. E aí o Paulo diz: e alguns serão salvos, assim, na rapela mesmo. Quais obras são essas? Fico pensando. A minha mente fértil está pensando aqui, sabe, aquele diploma que você suou tanto para conseguir? Sabe aquela casa que você está batalhando para conseguir? Sabe, aquele carro? Sabe, aquele negócio? Sabe, o que é que você tem de melhor aqui nessa terra? Sabe isso que você tem de melhor que está prendendo você? Imagine naquele dia Deus, a gente diante dele, Deus chamando a gente, aí você chega para se apresentar a Deus, e Deus olha para você: opa, tudo bem? Nossa, quanta coisa que você fez, hein? Aí ele fala para o anjo: vai lá buscar as obras dele. Aí chega lá: diploma disso, daquilo outro. Olha, eu consegui ser uma pessoa relevante na cidade, na sociedade, consegui juntar todo esse patrimônio, consegui ter tudo isso daqui, ó. Aí Deus olha para o anjo e fala: toca fogo aí para ver o que é que sobra. Vai queimar tudo, cara. O que você fez
para Deus, porque ouro e prata é o que a gente faz para Deus e para o reino de Deus. Palha e feno é o que fazemos para nós. Palha e feno vão sumir. Toma cuidado para você não sumir junto com a sua palha e com o seu feno. Porque isso lá não serve para nada. Porque Jesus disse que feliz é o homem que junta tesouros lá no reino do céu. Porque lá o ladrão não rouba, a traça não come, o ferrugem não corrói. Onde é que você está juntando? E o que é que você tem juntado? Pense nisso, pense nisso. E aqui a gente conclui a nossa reflexão. E para concluir, eu vou fazer 2 perguntas retóricas. E a primeira é essa: que tamanho é o meu Deus? Estou fazendo para mim, agora eu vou fazer para você. Que tamanho é o seu Deus? Que tamanho ele é? Eu tenho a ligeira impressão que às vezes nós transformamos o nosso Deus em um Deus grande. Você quer ver como a gente transforma ele num Deus grande? Meu Deus, Tu és grande, Tu és poderoso. Cura-me, Senhor, dessa enfermidade que não tem cura, porque eu creio que Tu és grande, Senhor. Eu creio que Tu tens poder, Senhor. Aí Deus ficou grande. Por quê? Porque o Deus grande é só para resolver o meu problema. Mas quando Deus diz assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu não, Senhor. Envia o irmão ali. Senhor, fala com o fulano de tal, ele é mais apto, ele tem mais capacidade que eu. Mas até agora ele era grande. Percebe? O tamanho do nosso Deus é medido na oração que nós fazemos. Deus grande é para me dar. Deus grande é para saciar a minha carne. Agora, Deus pequeno é quando Ele me pede para obedecê-lo. É quando Ele me pede para ser verdadeiramente um discípulo. Aí Deus vai ficando pequenininho, pequenininho, vem do tamanho do nosso umbiguinho, Ele esconde, parece até um piercing. É esse o nosso Deus? É esse o meu Deus? É esse o seu Deus? Se é, amplie a visão. A segunda pergunta: qual foi a sua oração nessa semana? Você orou por quê? Pelo quê? Vai demonstrar se o seu Deus, se o meu Deus é grande ou é pequeno. Eu tenho quase que certeza que nestes últimos 7 dias pediram carro, pediram casa, pediram um marido, pediram um namorado, pediram uma esposa. Então não posso pedir nada disso? Quem te falou? Eu já te disse, você pode pedir isso. Mas quantos nessa semana oraram dizendo: Senhor, tenha misericórdia de Umuarama, Senhor. Senhor, tenha misericórdia desses políticos corruptos. Senhor, muda essa nossa nação. Oh Deus, tenha misericórdia e alcance, Senhor, para que essa cidade seja uma cidade justa. Deus, olha quantos jovens perdidos, viciados, drogados. Senhor, nos ajude a transformar a vida desses jovens. Senhor, nós queremos ser canais de bênção para essa cidade. Senhor, abençoe a vida daquele meu funcionário. Deus, abençoe a vida do meu patrão. Quem fez esse tipo de oração aqui? Oração? O que é isso? Oração? Mas existe isso no cristianismo? É triste, mas essa é a verdade.
Isso revela o tamanho do meu e do seu Deus. E nós precisamos restaurar a nossa visão acerca de Deus. E eu acredito que essa daqui talvez seja a melhor interpretação ou a melhor visão que nós devemos ter de Deus. Eu encerro com esta carta de Deus para mim e para você. Que essa carta seja suficiente para transformar a nossa visão acerca do que Deus é e do que Deus quer de mim e de você. As palavras que você vai experimentar são verdadeiras. Elas vão mudar a sua vida se você deixar, pois vem do coração de Deus. Ele ama você. Ele é o Pai que você tem procurado por toda a sua vida. Essa é a sua carta de amor para você. Meu filho, você pode não me conhecer, mas eu sei tudo sobre você. Eu sei quando se senta e quando se levanta. Eu conheço bem todos os seus caminhos. E até os cabelos da sua cabeça são todos contados. Pois você foi feito à minha imagem. Em mim você vive, se move e tem existido. Pois você é a minha descendência. Eu te conheci mesmo antes que você existisse, e escolhi você quando planejava a criação. Você não foi um erro, pois todos os seus dias estão escritos no meu livro. Eu determinei o momento exato do seu nascimento e onde você viveria. Você foi feito de forma admirável e maravilhosa. Eu formei você no ventre da sua mãe. E tirei você do ventre de sua mãe no dia do seu nascimento. Eu tenho sido mal representado por aqueles que não me conhecem. Eu não estou distante e zangado, pois sou a expressão completa do amor. E o meu desejo é derramar meu amor sobre você, simplesmente porque você é meu filho e eu sou o seu pai. Eu ofereço a você mais do que o seu pai terrestre jamais poderia oferecer, porque sou o pai perfeito. Cada bom presente que você recebe vem da minha mão, pois eu sou o seu provedor e supro todas as suas necessidades. Meu plano para o seu futuro tem sido sempre cheio de esperança, porque eu te amo com um amor eterno. Meus pensamentos sobre você são incontáveis, como areia na praia. E eu me regozijo sobre você com cânticos. Eu nunca vou parar de fazer o bem para você, porque você é o meu tesouro mais precioso. Eu desejo te estabelecer com todo o meu coração e toda a minha alma, e quero te mostrar coisas grandes e maravilhosas. Se você me buscar de todo o coração, você me encontrará. Se deleite em mim, e eu darei a você os desejos do seu coração, pois fui eu quem colocou esses desejos em você. Eu sou capaz de fazer mais por você do que podes imaginar, pois eu sou o seu maior encorajador. Eu sou também o Pai que conforta você em todas as suas dificuldades. Quando seu coração está quebrantado, eu estou perto de você. Como um pastor carrega um cordeiro, eu carrego você perto do meu coração. Um dia eu enxugarei todas as lágrimas dos seus olhos e afastarei de você toda a dor que tenha sofrido nesta terra. Eu sou o seu pai e eu amo você assim como amo meu filho Jesus.
pois em Jesus meu amor por você é revelado. Ele é a representação exata do que sou. Ele veio para demonstrar que eu estou contigo e não contra ti, e também para dizer a você que eu não estou contando os seus pecados. Jesus morreu para que você e eu pudéssemos ser reconciliados. Sua morte foi a expressão suprema de meu amor por você. Eu desisti de tudo que amava para que pudesse ganhar o seu amor. Se você receber o presente do meu Filho Jesus, você recebe a mim, e nada poderá separar você do meu amor outra vez. Venha para casa e eu vou fazer a maior festa que o céu já viu. Eu sempre fui um pai, e sempre serei pai. A minha pergunta é: você quer ser meu filho? Eu estou esperando por você. Com amor, seu Pai, Deus Todo-Poderoso. Nós vamos terminar o culto cantando. Os irmãos podem subir. Deus te ama. Deus te ama. E você ama a Deus? Se você ama a Deus, comece a fazer as coisas de Deus, a priorizar Deus. Se disponha, se ofereça a esse Deus poderoso, esse Deus maravilhoso. E você que está aqui nessa noite ainda, que não se rendeu a esse Deus, que não entregou a sua vida a esse Deus, faça isso. Entregue a sua vida a Ele, porque é através de você que Deus pode fazer grandes coisas acontecer. Você que já é membro dessa igreja, está vendo essas cadeiras vazias? Elas poderão ser preenchidas por outras pessoas, se você gastar um tempo, se você se dispor a isso, a falar de Jesus. Se preciso for buscar a pessoa, trazê-la, mas faça algo para Deus. Se renda a esse Deus que foi até as últimas consequências por amor a você. Ele deu o que tinha de melhor por mim e por você. E por que a gente insiste em ficar dando o nosso pior tempo, o nosso pior investimento? Por que sempre para Ele nós queremos dar o nosso pior? Mude a sua visão de Deus, porque naquele dia tudo que é nosso será queimado, e o que eu mais desejo é encontrá-los lá, cheio de ouro, cheio de prata, o feno, a palha. Essas coisas vão ficar aqui. Pai, nós te pedimos, perdoa os nossos pecados, Senhor. Tu sabes que nós podemos fazer mais, nós podemos fazer muito mais, se nós tivermos essa dimensão, dessa oração que Paulo teve, de que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pensamos, do que nós pedimos. Às vezes nós pensamos em coisas tão pequenas, e o Senhor quer fazer coisas gigantescas, mas nos ajude, Senhor, a nos rendermos aos Teus pés. Abençoe todos aqueles que entraram aqui com a revelação dessa palavra, Deus, que
Que o Senhor nessa noite esteja alcançando corações que ainda não são seus. Que nessa noite o Senhor esteja mudando as visões de pessoas que já te servem, mas estão míopes. Pai, faça da nossa comunidade uma comunidade envolvente, uma comunidade atraente, uma comunidade ativa, uma comunidade que anuncia o Teu reino, a Tua justiça e compartilha a salvação com esta cidade, com os povos e com as nações, ó Deus. Nos abençoe com isso. É essa a nossa oração. Porque o que nós queremos ver é o nosso país diferente, o que nós queremos ver é a nossa cidade diferente, o que nós queremos ver é a nossa comunidade diferente, um povo comprometido, um povo que não existe coisa melhor e prioritária a não ser a Tua presença e o Teu propósito a ser cumprido através de nós, ó Deus. É esse o nosso pedido, a nossa solicitação a Ti, em nome de Jesus. Amém.